Olá, gurizada! Tudo bem, guris e gurias? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Meninada, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O nosso canal, a abordagem dele é uma abordagem mitológica. Por hora, ele gira em torno da mitologia grega. Futuramente será extensivo a outras mitologias. A Grécia Antiga é o berço de todas as civilizações. De lá surgiram grandes coisas como a medicina, como a filosofia. A gente tem grandes personagens dessas áreas na Grécia. E como eles eram um povo politeísta, eles criam em vários deuses. E esses deuses deram origem a vários mitos, a várias histórias fantásticas. E é baseado nessas histórias fantásticas que o oráculo mitológico foi criado por mim. A leitura ela obedece imediatamente uma associação das histórias dos personagens da mitologia com o tarô em si, o tarô tradicional. Por conta disso é que cada personagem, cada personagem que sai na leitura, ele exige o desenvolvimento de uma história que à medida que tu vai escutando, tu vai te adaptando à personalidade do personagem, né? Da entidade mitológica no caso. E isso faz com que tu te adapte ao que está sendo dito aqui. Então é para esclarecer como funciona a linha do raciocínio do Olho em Portal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bora lá saber o que a gente tem guardado para o mês de setembro. E aí, guris e gurias capricornianos, tudo bom, criançada? Por aqui tudo bem. Como é que vocês estão? Me contem. Capricórnio, olha só. Vamos começar a nossa leitura, tá? Eu vou tirar aqui um card que vai ser eu vou ler só no final vou ler só no final da leitura. Vai ser a energia que vai nos acompanhar, que vai acompanhar vocês, né? No mês de setembro. No final da leitura a gente vê. Vou começar então com o oráculo mitológico. Lembrando, claro, como sempre, que vocês devem adaptar-se à leitura, porque as leituras elas são gerais, né? E apesar da leitura do Olho em Portal ela obedecer uma linha de passado, presente e futuro, não é regra. As energias elas são fluídas, então da maneira como tu te enxergar no jogo é que vale. Então a gente tenta fazer assim só para organizar. Gurizada, outra coisa que eu sempre falo que eu acho que é importante dizer é que os jogos eles atendem as orientações, na verdade, né? Isso não é um jogo, é uma orientação. Ela atende signo solar, ascendente, que é muito importante. Eu, por exemplo, todo mês vejo solar e ascendente. E quando eu quero saber alguma coisa de cunho emocional, comportamental, eu vejo a lua. E quando eu quero saber alguma coisa de romance, coisa assim, eu vejo a Vênus, porque a Vênus é o planeta, é a deusa do amor, né? Então o planeta Vênus nos fala como é que tá essa parte, né? Então por isso que é muito importante tu conhecer o teu mapa astral, sempre é bom. No fundo do deck, o fundo do baralho sempre nos fala da energia geral da leitura, tá? Então aqui a gente tem o Ícaro, tá? Que a palavrinha dele é desobediência. Capricórnio, quem que tu andou desobedecendo? Conta pra mim. O Ícaro, ele é um cara que o pai dele mandou ele voar para um lado, ele voou para o outro. Aí as asinhas dele derreteram e ele caiu e morreu. Por isso o nome do card é desobediência. Então assim, tu foste enviado para fazer uma coisa e tu acabaste fazendo outra. E isso provavelmente te prejudicou, né? Com toda certeza. A gente tem também o 2 de paus, que é uma carta que nos fala de estar parado esperando alguma coisa que não chega e por conta disso não consigo
andar, não consigo ir para frente. A gente tem aqui o 7 de ouros, que é uma carta que nos fala de estar à espera de colher alguma coisa que me é de direito. Então, de repente, essa espera aqui do 2 de paus é uma colheita que tu tá esperando e que é do teu direito, mas que até agora não chegou. E por conta de não chegar, isso te gera um 2 de espadas. Não saber para onde vou, estou em dúvida, estou com 2 corações. O que fazer, né? Não sei para onde ir e por conta disso eu fico parado esperando. Vamos ver então. Baralho o tarô mitológico. Vamos ver o que a gente tem então. Tarô mitológico. Ops. Capricórnio, setembro. Capricórnio, setembro. Não. Capricórnio, agora sim. Capricórnio. Uma onda meio de confusão, capricornianos. Estão meio sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, estão meio confusos acerca de alguma coisa, Bem confusos. Normalmente capricornianos são certeiros, né? Sempre sabem para onde ir, o que fazer, mas nesse momento parece que está instaurada uma dúvida grande aí. Não é nem uma dúvida, mas é uma insegurança. Vamos lá então. No passado, Capri, a gente tem o Baco. O Baco, ele é o deus da luxúria, ele é o deus do vinho. Por que luxúria? Porque como ele descobriu o vinho, ele começou a apresentar para as pessoas tomavam, ficavam bêbadas e aí todo mundo se perdia, ninguém era de ninguém. Por isso virava tudo uma luxúria. Graças a esse deus grego aqui que surge a palavra bacanal, que eram as festas feitas em honra ao deus Baco, onde era uma loucurada, né? Todo mundo se pegando. O Baco, ele é um carinha que ele é do bem, ele não é do mal. Só que quando envolve festa, envolve se soltar, ele acaba se soltando um pouco demais. Por conta disso ele atrai muitos seguidores, muitos seguimores, né? Mas é uma atração que é tendenciosa. Ele atrai as pessoas não porque ele é legal, mas ele atrai porque ele tem o vinho para oferecer. Então, Capricorniano, pode ser que no momento passado tu tenha te envolvido nessa onda de festa, de oba, deixou se perder, deixou se levar por algumas pelas corrupções, pelos prazeres da carne, né? E coisas do tipo. Saiu do teu eixo do trabalho, do teu eixo central, que Capricórnio é signo terra, então é um pessoal, né, com o pé no solo. Então pode ser que tenha acontecido alguma situação que tenha descontrolado um pouco no sentido de dar vazão às coisas do prazer do que necessariamente as coisas do dever, né? E essa escapadinha, esse se soltar, ele te trouxe o arcano da Imperatriz, que fala assim de prosperidade, foi um momento assim onde tu pudeste extravasar, tu pudeste aproveitar, tu pudeste distribuir alegria, distribuir coisas boas às pessoas que estavam junto a ti, né, ou próximas a ti. E isso não é ruim, isso é bom. É quando tu escapa um pouco da parte do dever e se solta um pouquinho para poder curtir um pouco a vida, né? Só que assim que tu começou a se soltar, que tu começou a se deixar levar pela parte mais leve, surge uma energia do eremita que é um puxão de orelha que te traz de volta.
te trouxe de volta para o autoconhecimento. O eremita, ele é o arcano que ele faz tu pensar e tu te autoanalisar. O eremita, esses personagens, eles vivem isolados dentro de cavernas, né, no meio das florestas, e eles não têm acesso a nada e a ninguém. Então eles vivem sozinhos, vivem em meditação, vivem em contemplação, eles com eles mesmos. Então, quando o troço estava meio oba-oba, tu foste chamado a voltar e te autoanalisar e ver o que estava acontecendo. E aí, quando tu faz essa retomada, Capricorniano, tu decide que tu vai se soltar mesmo. O Cavaleiro de Paus, ele é um cara que ele tá para aproveitar, ele é um tanto quanto inconsequente. É aquele que ele vai, ele conquista. O Cavaleiro de Paus, ele é fogo puro. Então ele vai, ele conquista, ele se apaixona, mas daqui a pouco já muda de estação, já resolve ir para outro lugar, conhecer outras pessoas. Então é aquela coisa inconstante que não tem nada a ver com a energia capricorniana, mas que parece que se instaurou na tua vida nesse momento passado, tá? Tipo assim, vou meter o louco. Foi isso que aconteceu. Só que esse teu comportamento, Capricórnio, ele te trouxe pro presente a medusa. Minha palavrinha é perigo. Se soltar demais, ele te botou numa situação perigosa. A medusa, por que perigo? Porque a medusa, ela era uma górgona, ela era uma guria, coisa mais querida, ela era mortal. E ela era linda. Aí ela se envolveu, teve um relacionamento amoroso com Poseidon, que é o deus dos mares, e aí a Minerva, que é a deusa da sabedoria, enciumada, porque tinha um affair com Poseidon, foi lá e transformou a medusa nesse monstro. Transformou a górgona em medusa. Ela não só transformou a guria que era linda nesse monstro horrendo, como também ela lançou uma maldição que essa guria não podia nunca mais olhar para os olhos de ninguém que petrificava. Então ela foi condenada a não conviver mais com ninguém. Então, Capricórnio, o que a gente tem aqui? A gente tem uma soltada de rédea que tu deu, que te levou para uma situação, que te trouxe, porque agora a gente está no presente, te trouxe para uma situação de isolamento. E não porque tu quiseste te isolar, porque tu foste isolado por conta da atitude que tu tinha tomado antes. Então tu foi colocado de lado, tu foi amaldiçoado, essa é a metáfora, mas tu foste assim, retirado do jogo, tá? Por conta do comportamento que tu teve, que não foi um comportamento legal. Possivelmente na área da luxúria, na área das relações, né? Porque é o que a gente estava falando antes aqui. Esse teu posicionamento, a posição que tu se encontra agora, Capricórnio, tá te deixando na energia do 10 de espadas, que é o fim de uma dor muito grande. O tarô, ele vai de 1 a 10, e o 10 é a última instância, no caso aqui de espadas, é a última instância do sofrimento. Isso quer dizer que até aqui, meu filho e minha filha, vocês passaram poucas e boas, e não foi poucas, não, foi muitas e ruins, tá? Ou seja, vocês estão numa situação de exaustão mental por conta de tudo que foi vivido até aqui. A parte boa é que tá terminando, né? O 10 acaba, agora tu vai pro próximo ciclo. Essa situação é tão pesada, Capricórnio, tão pesada, que tu se sente preso nessa onda de tristeza, de abandono, de desespero. Só que isso é uma coisa da tua cabeça, tá? Porque na verdade é só tu que tá tendo essa sensação, porque se tu parar para analisar a situação em volta direitinho, o pior já passou, tá? Agora é só tu tá mais sabe assim quando... Como é que eu vou ter? Sabe quando uma abelha ferrou a gente tira o ferrão, mas aquele lugar fica doendo, não tem mais nada ali, mas aquilo ali ainda fica doendo? É assim que tu tá? Tu tá dolorido por uma coisa que não tá mais, que não existe mais, tá? Ou que pelo menos tá acabando. Essa situação toda, Capricórnio, te trouxe um grande esclarecimento, porque aqui a gente tem o As de Espadas, que é a carta da verdade absoluta. Então, com isso que tu passaste, tu teve uma luz tu teve uma lucidez, um momento de lucidez, onde tu enxergou que realmente não estava legal e o que poderia ficar legal, o que pode ficar legal. A gente está falando do presente, tá? Tu consegue enxergar onde é que estava o erro e como é que faz para consertar esse erro.
Isso é ótimo, quando a gente consegue ver isso. Esse As de Espadas nos fala de uma verdade, como a gente chama, nua e crua, tá? Às vezes ela é bem dolorida, mas fazer o quê, né? A vida não é feita só de doce, né? De coisas doces. No futuro, Capricórnio, tu tem aqui a Hipólita, que é a rainha das Amazonas, e a palavrinha dela é ataque. O que isso quer dizer, ataque? Quer dizer que possivelmente tu vai entrar numa situação de confronto. Essa Hipólita, que elas eram um povo, as Amazonas, que elas eram implacáveis, elas não perdoavam ninguém. Cada vez que um homem entrava na floresta, elas matavam assim, ó, na hora, né? Porque elas são as primeiras feministas, segundo a mitologia. Então, assim, possivelmente, ou tu vais atacar, ou tu vais ser atacado, tá? Daí tem que ver para que lado que a gente tá. Mas essa com certeza é uma carta de confronto, de extermínio, porque as Amazonas, elas exterminavam o sexo masculino, tá? Então, assim, é uma situação que precisa ser exterminada. Não sei se tu vai decidir por essa situação ou alguém vai decidir por ti. E esse extermínio, esse final, né? Ela vai te colocar numa energia de 5 de espadas, que é aquela dor de cabeça, aquele tormento, a cabeça cheia, ou fofoca, ou disse-me-disse, sabe? Vai ficar cabeça cheia. Essa situação vai te deixar com a cabeça atordoada. E aí, Capricórnio, entra aqui a carta da sacerdotisa, que é um arcano que nos fala de usar a tua intuição para entender o que realmente está acontecendo. Porque o que acontece? Esse arcano aqui é um arcano estático, ele é imóvel. A sacerdotisa ela não faz nada, mas ela observa tudo e usa a intuição dela para se posicionar ante o obstáculo. Tá? Então, assim, vai ser hora de tu atacar? Não. Vai ser hora de tu revidar? Não. Vai ser hora de tu ficar parado, observando para ver qual a melhor maneira de agir. Capricornianos são nervosos, são estourados por natureza, né? E aí pedir para um capricorniano ficar calmo diante de uma injustiça ou diante de um ataque ou diante de um tormento mental é muito difícil, mas é o que o tarô está te pedindo, tá? Então que tu mantenha a calma, não faça nada e tente perceber a situação como ela se encontra para depois poder agir. Por quê? Porque essa situação, ela vai te deixar no 5 de Pentáculos, que é uma carta que nos fala de perda, de abandono, de não ter ninguém e não ter nada, né? Então, assim, é uma sequência aqui, Capricorniano, que nos fala, assim, exatamente do seguinte: tu só consegue sair dessa bem se tu assumir a postura da sacerdotisa, analisar o que tem que ser analisado, ver o que foi feito, ver o que foi mal feito, reparar esse erro para depois conseguir consertar as coisas, tá? E isso não vai ser barato, não vai, tá? Porque tu tem aqui os 5 de espadas e aqui tu tem os 5 de ouros, tá? O número 5, ele nunca é bom. Ele sempre significa desafios a serem cumpridos, a serem ultrapassados. E aqui a gente está falando de um desafio mental e aqui a gente está falando de um desafio de abandono. Então, assim, segura tua onda aí, vê o que tu já fez lá que não era para ter feito, te organiza e aí sim tu parte para a solução do problema, tá? Presta atenção, não foge disso. Faça assim que assim vai dar certo. Capricórnio, vamos espiar agora qual é a energia aquela que vai te acompanhar no mês de setembro. Vamos ver o que tu pode... O Velocino de Ouro. O Velocino de Ouro digamos que é um troféu
que o herói Jazão foi buscar depois de muitas viagens perigosas e dolorosas. Ele foi fazer essa viagem para conseguir esse velocínio. Foi uma coisa extremamente difícil de conseguir. Então a gente está falando aqui, Capricórnio, no mês de setembro, de um mês de extremo desafio de conquista. Tu consegue entender o que eu estou dizendo? O que tu tiver, o que tu for pensar em conquistar no mês de setembro, vai ser extremamente desafiante. Não vai ser nada fácil. Tu vai ter que ser incansável, que nem foi o Jazão. O Jazão foi um monte de vezes fazer as viagens e passar por desafios para depois conseguir buscar o velocínio. É um troféu, é ouro, mas deu muito trabalho. A parte boa dessa influência é que o Jazão era um cara quintucho, tanto que conseguiu, né? Era um exímio navegador e conhecedor dos oceanos, então ele foi lá e deu conta, mas não foi muito fácil não. Gostou da leitura? Deixa o teu like para nós, aperta ali. Se tu não é inscrito, por favor, te inscreve no nosso canal, vem fazer parte aqui da Egrégora dos Deuses Gregos. E deixa o teu comentário aqui. Que velocínio é esse que tu está indo buscar no mês de setembro, hein, Capricórnio? Me conta aí. Me conta que eu vou ter responder depois, sei o que eu acho. Ai. Gurizada, um grande beijo pra vocês e a gente se encontra no próximo encontro. No próximo mês. Valeu!